Você conhece o jogo Dead Rails do Roblox? Esse jogo tá fazendo muito sucesso na plataforma e eu confesso pra vocês que até eu já joguei esse jogo. Em uma live que a gente tava esperando lançar o Skibidi de 78, eu joguei o game junto com alguns inscritos e particularmente preciso dizer que eu me diverti sim, eu gostei do jogo. Só que, assim como Dead Rails, outros jogos também entraram nessa de fazerem muito sucesso na plataforma e começarem a receber críticas pesadas. E no caso do Dead Rails, que estava ganhando muita notoriedade, agora os jogadores estão simplesmente amassando o jogo com críticas. E obviamente ele acabou se envolvendo em uma polêmica pesada. Não só ele, mas alguns outros jogos dentro do Roblox também, beleza? Quem vai contar essa história pra gente é o querido Shourin, um canal maravilhoso, bem focado em Roblox, inclusive. Se você gosta, você não vai se arrepender. Se inscreve no canal do cara, que é muito bom. Ele deu o título aqui de os jogos mais detestados do Roblox, mas pelo que eu vi, o Dead Rails ele acabou se transformando em um antro de polêmicas dentro da comunidade. Vamos entender essa história e já deixa aqui embaixo se você joga o Dead Rails, porque, bom, eu joguei e eu gostei. O que será que aconteceu para a comunidade amassar esse jogo na polêmica e nas críticas? Só vamos ver o que aconteceu. Bora! Jogos com controvérsias existem em todos os cantos do Roblox, e esses são alguns dos mais famosos que acabaram sendo os mais detestados. Desde um jogo que tem a reputação de ser o mais ganancioso e tem várias polêmicas, até aquele que se tornou um dos maiores jogos do Roblox recentemente. O furryzão que me pega à noite com esses músculos me deu muito medo na primeira vez que eu joguei, tá? É um jogo muito simples. Dead Rails é um jogo muito simples, tá? E eu acho que foi por isso que ele ganhou muita notoriedade. Mas por que a galera tá criticando, né? Recentemente, e foi muito criticado por isso, sendo o nosso primeiro caso, um jogo conhecido como Grand Kaizen. Ele que prometia ser um dos melhores jogos de Jujutsu Kaisen do Roblox, mas pelo jeito não foi muito bem assim. O jogo... Adoro Jujutsu Kaisen. Teria sido lançado no final de 2023. O incrível é que logo no lançamento a polêmica aconteceu. Mas antes, pra você entender, a gente vai ter que ir pra 2021, onde o jogo teria aberto algumas vagas pra teste. E de acordo com a época, ele parecia ser um jogo com uma jogabilidade boa, mecânicas até que bem interessantes e com gráficos bons e habilidades bonitas. Nos vídeos a gente podia notar que tinha muito pra melhorar, mas como ele não tinha uma data de lançamento, tudo mostrava que com o tempo ele ia melhorar. E Tá, então era um jogo que foi anunciado em 2021, mas só saiu em 2023 e tava promissor. É que o Chorinha fala bem rápido, às vezes eu me perco. Sabendo disso, agora a gente vai voltar pra dezembro de 2023, Nossa, quando foi o seu lançamento oficial, e onde justamente começou toda a polêmica. Cara, a polêmica começar no dia do lançamento é treta, né? Mas hoje em dia, muitas polêmicas e tretas começam bem antes. Quando você tem o anúncio, o trailer ou alguma coisa do tipo, a galera já começa a criticar. Ah, o gráfico tá zoado, isso aqui é woke. Quantas polêmicas que a gente tem recentemente, né? Antes mesmo do jogo lançar. Logo no lançamento, muitos jogadores começaram a reclamar. E o motivo, o jogo tava pior do que o jogo que foi mostrado na fase de teste. Olha, o jogo tava com... tinha grandes esperanças, pra ser sincero. Uma besteira como as pessoas hoje em dia só querem dinheiro. Obviamente, esses games aqui, eles não são feitos na base do amor, né? E, tipo, não vou viver de sol, não. Mas tem muitos desses jogos que eles são realmente muito voltados para monetização e acabam esquecendo da qualidade, entregam muito pouco e exigem muito, né? Foi horrível e superestimado e ganhou milhões de Robux. Robux, né? Robux. Uma jogabilidade sem graça, um mapa sem muita variedade e muito bugado, tendo até partes do mapa flutuando, tendo buracos aleatórios espalhados pelo mapa, mostrando que ele estava incompleto. Além disso, algumas habilidades do jogo não funcionavam direito, outras que foram mostradas na fase de teste nem estavam mais no jogo. E até mecânicas simples, como teleporte para alguns lugares, também não funcionavam direito. Apesar de tudo isso ser muito controverso e conseguir frustrar toda a sua comunidade que tava esperando o jogo há anos, Nossa, peraí, isso aqui é do desenvolvedor. Não é não, achei que era do desenvolvedor. Considerando que esse jogo esteve em desenvolvimento por cerca de 2 anos, pelo que eu vi, acho realmente difícil acreditar que esse jogo, que está em desenvolvimento há cerca de 2 anos e recebeu quase nada de conteúdo, tenha feito o jogo parecer um fracasso completo no lançamento e uma farsa completa. Uma farsa completa! A verdadeira questão é, o que eles andaram fazendo nos últimos 2 anos de desenvolvimento desse jogo? Já esse aqui que eu achei que era o desenvolvedor, mas na verdade eu acho que é só o produtor do conteúdo. Mano, que decepção. Estou decepcionado. Talvez faça um vídeo de acompanhamento pra falar sobre o quão drástico foi o desastre que esse jogo sofreu. E eu estava tão animado pra jogar
com esse cara. O que eu acho é que a expectativa que foi criada foi muito grande, né? Eles miraram muito alto e não conseguiram entregar tanto. Eu quero saber se foi por conta de monetização ou só porque o jogo acabou ficando ruim mesmo. Vamos ver. São coisas que eles poderiam ir resolvendo com o tempo. A verdadeira controvérsia veio depois do lançamento, e o bizarro que o motivo fez ele ficar muito conhecido na comunidade como um dos maiores golpes do Roblox. Igual eu falei, o jogo tá em desenvolvimento desde 2021 por 2 criadores, um chamado Pluto e outro chamado Edu. Só que no meio tempo em que ele tava sendo produzido, ele acabou sendo vendido pra outros desenvolvedores, esses que são conhecidos como Shao e Heavy, que foram... Normalmente quando acontece dá problema, porque os desenvolvedores iniciais normalmente têm mais carinho pela obra, porque a ideia foi deles, eles queriam já fazer há muito tempo e acabaram colocando em frente e tudo mais. Quem compra já pensa mais monetariamente, né? Já pensa, não, putz, vou ganhar dinheiro com isso aqui, olha como é que tá hypado e tudo mais. Então o hype ele veio pela qualidade, pelo carinho que os desenvolvedores originais estavam colocando na obra, e o problema vem porque quem comprou só pensou no dinheiro. Isso normalmente é o que acontece, né? Não sei se foi o caso. Foram justamente eles que fariam o jogo ter uma péssima reputação. Com o lançamento de Grand Kaizen, muitas pessoas entraram, alcançando incrivelmente mais de 30 mil jogadores só em alguns minutos que foi aberto. Mas Grand Kaizen tinha um diferencial. Ele tinha Game Pass sendo vendida antes mesmo do lançamento do jogo. Nossa, é isso que dói. É muito... Essa coisa... Eu acho que a gente tinha que abolir essa coisa de pré-venda, por exemplo. Porque a pré-venda, você nem sabe como é que tá o jogo. Você faz a compra para ganhar alguns bônus. Por exemplo, uma coisa que me deixa muito frustrado. Ah, faça na pré-venda e jogue antes do lançamento. Cara, claro que não. Isso não faz sentido. Se tem pessoa jogando antes, é porque o jogo foi lançado antes. Na verdade, a gente tá pagando mais pra jogar no dia do lançamento. Quem paga menos joga depois. Não tem essa de jogue antes do lançamento. Fala sério. Tem coisas no mundo dos games que a gente tá normalizando que são absurdas, cara. Essa coisa de você jogar uma semana antes do lançamento ou coisas do tipo, você não tá pagando pra ter um benefício dos outros. Os outros é que estão sendo punidos por pagar mais barato. E pré-venda normalmente dá problema, porque você não sabe como é que tá o jogo, você paga o jogo antes dele ser lançado, os caras já falam, já pagou o jogo, a gente nem precisa se preocupar muito que o jogo já tá pago. Quantas vezes isso aconteceu? Cyberpunk 2077 foi um dos melhores exemplos pra isso, né? Porque foi o que aconteceu. Teve toda a pré-venda e o jogo saiu, foi uma porcaria, todo mundo se arrependeu. Aqui os caras estão vendendo os passes antes do jogo lançar, e o problema é que tem gente que compra. Por que vai comprar um negócio desse? Entende? Eu entendo o hype, mas espera o jogo lançar. Tem uma coisa de querer sair na frente das outras pessoas nos jogos que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Mas tudo bem, vamos lá. Por conta do hype enorme que o jogo tinha, muitas pessoas compraram antes do lançamento. O problema... Só por conta do hype, nem sabe como é que tá o jogo. Como é que no lançamento do jogo, algumas pessoas não receberam o que compraram. Ó, eu e meu amigo estávamos extremamente ansiosos pra esse jogo, isso aconteceu. Meu amigo gastou dinheiro com esse jogo e nem consegue jogar direito, ele apenas está decepcionado. Sim, é horrível isso, tá? Eu acho zoadíssimo porque a empresa promete e não cumpre, mas, cara... Não é um pouco culpa das pessoas que acabam colocando a carroça na frente dos bois e compram antes de saber se o produto é bom? Antes de testar o produto? Eu não sei, me parece ser uma decisão estranha você gastar dinheiro com alguma coisa que você não sabe se é bom, se vai funcionar, se não é golpe. Espera um pouco, testa e fala, vale a pena o meu dinheiro. Você já deduz que vai valer a pena o seu dinheiro antes, tá? Não tô dizendo que a culpa é das pessoas, mas eu acho que no mundo de hoje em dia que tá cheio de golpe, a gente tem que ser um pouco mais coerente e responsável com o nosso dinheirinho suado. O Togati falou, infelizmente eu fui uma das pessoas que levaram scan no jogo. Scan seria tipo, levar golpe, tá? Eu tinha comprado 2 boosts de experiência de 15 minutos e não recebi nada. Putz, aí é paia. Realmente é frustrante ver que um jogo com tanto potencial tenha sido administrado de um jeito tão porco e por uma pessoa tão mau caráter. Que bosta, hein? Além disso, no jogo existia um sistema de roletar habilidades que você conseguia jogando ou também comprando, e muita gente, quando entrou, também decidiram comprar pra roletar habilidades, e o bizarro é que os jogadores não recebiam também comprando dentro do jogo. E claro, muita gente começou a reclamar, e por conta disso, os desenvolvedores até falaram que iriam devolver, mas... Se você... caramba, volta aqui que eu quero ler isso aqui. Do desenvolvedor, hein? Se você comprou os giros e os perdeu porque estava em um servidor antigo, envie uma mensagem direta ao membro da equipe com prova, e nós iremos restaurá-lo
pra você. Putz, isso aqui é zoado. Comprova. Se vocês são os responsáveis, desenvolvedores, vocês é que tem que fazer alguma coisa, não a pessoa ir procurar vocês pra desfazer a cagada. Obrigado a todos pelo apoio, eu sei que o jogo tem alguns problemas e que não tivemos um lançamento mais suave, mas eu aprecio todos vocês mesmo assim, quero dizer obrigado. Mas não se tem muitos relatos que comprovem que eles fizeram isso, por conta dos vários bugs, da falta de conteúdo, e com jogadores perdendo Robux, o jogo acabou sendo privado algumas horas depois do lançamento. Caramba, algumas horas depois. Criadores dizendo que ele seria reaberto sem os bugs. Obrigado a todos pelo feedback valioso. Este lançamento foi conturbado e não saiu como planejado. Vamos resolver todos os bugs e problemas ao longo das próximas 24 horas, até parece. Até lá, vamos colocar o jogo como privado. A gente vai corrigir todos os problemas relatados durante esse lançamento inicial e o jogo deve estar pronto para voltar amanhã ou talvez no dia seguinte. Queremos que o jogo funcione da forma mais estável possível para todos os jogadores e pedimos desculpas por como as coisas aconteceram hoje. Fiquem atentos com mais informações sobre a reabertura do jogo, bem como códigos de giros grátis para todos, né? Vocês serão compensados e vamos corrigir todos os bugs e fazer as árvores de habilidade funcionar. Por que não fez isso antes de lançar o jogo? E é o desenvolvedor que comprou o jogo lá, né? O mais bizarro de tudo é que isso teria sido só o começo da polêmica. Guto e Edu, igual eu falei, eram os criadores originais de Grand Kaizen e acabaram vendendo um jogo pra Shay. Só que eles acabaram fazendo um acordo na venda. Os dois antigos donos continuariam na equipe, mas iam receber uma porcentagem do jogo. O bizarro é que aparentemente eles nunca teriam recebido essa porcentagem. Nossa, que paia. A gente sabe disso porque algumas prints foram divulgadas, mostrando que os antigos donos estavam sendo ignorados quando perguntavam sobre as porcentagens. Um youtuber gringo chamado Courge até tentou entrar em contato com os donos do jogo e a resposta que ele teve foi muito estranha, onde o dono acaba se gabando pro youtuber, falando que ele teria conseguido quase 4 milhões de Robux só em 30 minutos do jogo tá ativo. E 10 mil dólares foi 3.784.875 Robux. Né? Essa imagem aqui, essa aqui, né, que tem que abrir. E aí ele falou 10 mil dólares em meia hora, sim. É realmente o desenvolvedor se gabando aqui, né? Sem problema. Pena que você não vai estar aqui pra isso, vou sentir sua falta. Nossa, o cara começou a brigar com o YouTube. Aparentemente, isso dava 10 mil dólares na época, mostrando um descaso enorme, não só com a comunidade que tava com um hype imenso pro jogo, mas também com os próprios youtubers que estavam dispostos a falar sobre o jogo. No final de toda essa controvérsia, a única coisa que eu consegui encontrar foi uma call de mais de 3 horas, onde todos os youtubers, os investidores e até mesmo os antigos e até os atuais donos do jogo estavam, pra tentar resolver essa polêmica, mas aparentemente... Eu acho esquisito alguns youtubers eles se envolverem em coisas desse tipo. O que os youtubers vão fazer pra tentar resolver o jogo? Talvez se servir como ponte, né, pro que a comunidade está sentindo pra passar pros desenvolvedores, mas tirando isso... Eles não conseguiram ter uma resolução, apesar de não ter nada anunciado de como isso acabou. A minha teoria é que provavelmente eles foram resolver na justiça, já que tudo isso aparentemente envolveu muito mais dinheiro do que a gente pode imaginar. Caraca, o golpe de 250 mil dólares. Por causa disso, a reputação de Grand Kaizen se tornou uma das piores do Roblox, e apesar de ainda ele estar ativo e aparentemente sem os bugs, ele hoje em dia tem 0 jogadores online. Mas... Caramba, o jogo acabou com a própria reputação porque não lançaram direito. Aí é aquela questão, né? Lançaram pensando só na grana. E conseguiram. O próximo jogo diferente desse, na verdade é muito amado, mas vem sendo criticado por muita gente por não merecer o posto que conseguiu. Dead Reels, um jogo que eu tenho... Cara, esse aqui é um jogo que eu tô muito curioso pra saber por que a galera tá falando mal. Como eu falei pra vocês, eu me diverti, mas o jogo é simples, bem tranquilo. Ele é difícil de aprender, ele não é uma coisa meio intuitiva, mas assim, games das antigas eram muito assim também, né? Não era intuitivo, você ia descobrindo as coisas e isso fazia parte da diversão. Então eu não sabia como comprar um item, como vender um item e tudo mais. Eu joguei com os inscritos, com meus moderadores, e isso tornou tudo muito divertido. Vamos se colocar na pele de uma pessoa que entrou no jogo e falou, vamos testar isso aqui sozinho, pra ver o que acontece, né? E vamos ver o que foi a grande polêmica, porque eu sei que esse jogo aqui, muitos me pediram pra jogar. Certeza que você já viu na primeira página, até porque recentemente ele se tornou um dos jogos mais famosos, passando de 1 milhão de jogadores, e justamente por isso ele acabou sendo muito odiado. Mas pra você que não conhece Dead Reels, ele é um jogo inspirado em A Dust Trip, onde você precisa pegar um trem, seguir em uma jornada em meio a um deserto em um mundo totalmente destruído, onde você vai se deparar com zumbis, cidades abandonadas, lobisomens bombados, vampiros, enquanto você precisa conseguir... Esse lobisomem bombado é uma delícia. ...recursos pra sobreviver em meio a esse apocalipse. E sinceramente foi um dos jogos mais engraçados que eu joguei nos últimos meses
no Roblox, que Eu me diverti muito também. Esse bichão aí eu não encontrei, não. mim ficou muito famoso por ser um jogo bem leve, sendo tanto os gráficos quanto a jogabilidade muito simples e direta. Mas justamente esse jogo vem sendo muito criticado recentemente, e o principal motivo sendo porque ele não merece a fama que tem. Caramba, a galera tá criticando ele porque ele é bom. Todo mundo falando, pô, o jogo é bom, mas não merece esse tanto de pessoas. Mas o que define um jogo que merece esse tanto de pessoas? Se ele atingiu esse tanto de pessoas e ainda tem pessoas jogando, eu acho que é mérito dele, né? Porque ele é simplesmente superestimado. A principal crítica que aparece falando sobre Dead Reels é que o jogo é muito simples e não oferece muito mesmo. Ah, fala sério, essa é a crítica? Que ele é muito simples? Mano, a simplicidade também é uma virtude. Eu acho isso. E acaba englobando, inclusive, uma facilidade pros jogadores e tudo mais. E ele é um jogo que ele é de tentativa e erro, né? Você vai descobrindo mais coisas conforme você vai avançando no jogo até você conseguir vencer. Que crítica zoada. Nossa, eu não sei se é só isso, mas se fosse só isso, eu preciso dizer que, às vezes, a comunidade de alguns jogos é... Ai, cara, muita besteira você criticar um jogo porque acha que ele não merece o sucesso que tem. Entendeu? Fala sério. Eu particularmente também acho que o iPhone não merece o sucesso que tem. Mas vai dizer que é um celular ruim? Não é, né? Tem sucesso porque as pessoas estão procurando, então tem alguma coisa lá. Nossa, que crítica bosta. Não sei se é só isso, mas vamos ver. Tendo muitos jogadores, e essas críticas uma hora ou outra iam aparecer. Até porque eu acredito que os próprios desenvolvedores não sabiam que ele ia ter uma fama absurda assim. Acho que sim, normalmente acontece coisas desse tipo. Ó, pra ser justos, os 3 jogos mencionados têm equipes inteiras de desenvolvedores. Dead Race foi literalmente feito por 2 caras em uma manhã de sábado aleatória. E eles atualizam o jogo, muito, com atualizações muito boas. Isso não é uma defesa, mas o jogo está em alpha e ele está em desenvolvimento, tá? Então o jogo tá em alpha, tá em desenvolvimento, então você acaba levando isso em consideração quando vai testar o jogo, tá? E eu não sei se ele tem muitas atualizações, eu joguei uma vez só, mas se tem, realmente mostra aquela coisa que a gente falou inicialmente, o carinho do desenvolvedor ao perceber que, pô, sempre quis fazer esse jogo aqui, se tive essa ideia aqui, veio do meu coração, não foi um jogo comprado, né? Então tem aquele carinho do desenvolvedor inicial. E que simplesmente de um dia pro outro deu certo. O jogo nunca teve o intuito de ser o mais bonito e nem mesmo o melhor em mecânicas, e sim divertir e entreter aqueles que gostam desse tipo de jogo. E provavelmente o que eles não esperavam é que muita gente ia gostar. Mas por a galera falando é bom, divertido, eu amo o jogo, pronto. De agora eles ser um dos maiores, querendo ou não, agora eles têm uma certa responsabilidade e precisam melhorar o jogo. Claro que sem mudar a característica dele, que fez ele ficar famoso. Ah, tá. Aí é que vem o problema. Pô, agora o jogo tá muito famoso. Mas por que ele tá famoso? Porque ele é simples. Vamos melhorar o jogo? Vamos. Aí ele deixa de ser simples. Aí os fãs raiz falam, perdeu a essência. E aí? Agora eles estão num problema sério, porque se eles melhorarem o jogo e mudarem as questões pra tentar deixar o jogo melhor, vão perder aquela essência, aquele carinho, né? E as pessoas vão se sentir meio... Pô, caramba, eu gostava do jogo como era antes. Se você não melhorar, você vai receber críticas que você não melhora. Tá recebendo muito dinheiro, não tá melhorando o jogo. Então, é uma situação complicada. E o que eu faria era manter toda a essência do jogo e ir atualizando com, principalmente, eventos. Acho que é muito legal quando tem eventos temporários que a galera, elas, com recompensas bacanas, né? Então, tipo, sei lá, eventos de Halloween, evento de Páscoa, e faz uns eventos diferentes, assim, com mais interações, e vai possibilitando mais coisas novas com o tempo, mas sempre mantendo a simplicidade nos gráficos, no ambiente e por aí vai. É o que eu faria, tá? Mas assim, é uma situação complicada. Muito provavelmente foi ter os gráficos muito leves e ser muito simples, mas aparentemente no jogo a gente pode ver... Ah, vocês quer gráfico no Roblox também? Pelo amor de Deus. E o fato de ser simples e poder rodar em qualquer computador, por exemplo, é uma virtude também na minha visão. E que isso tá acontecendo, até porque uma das coisas que os criadores de Dead Rails fez e outros jogos que estão ativos há anos na plataforma não fazem muito, foi escutar a própria comunidade do seu jogo. Pelo menos até agora. E o engraçado é que isso é até bem comentado no servidor do Discord deles. E também a gente pode ver algumas mudanças no jogo, já que no jogo vem sendo adicionado mais conteúdo, animações diferentes, mais variedade nos monstros e até mesmo no mapa, melhorando mecânicas. Que massa! Tem chance de acontecer uma abdução? Mecânicas simples que fazem toda a diferença e até mesmo balanceando melhor o jogo. Legal. Essas que eram coisas criticadas pela comunidade, mas que ao longo do tempo eles acabaram mudando. Além de que por enquanto o jogo não é tão pay to win e não tem tantas microtransações, que é um dos principais fatores que fazem um jogo se
se tornar... Eu não entendo, muita gente falando, merecido finalmente um jogo que não seja pay to win. Isso aqui é dos maiores problemas da comunidade de Roblox, né? Eles podem odiar, mas um jogo simples pode ser melhor do que um passe de jogo e um jogo pay to win extremamente caro. Concordo totalmente. Odiado no Roblox, tanto que isso foi justamente o que fez a Dust Trip cair em jogadores depois que foi vendido. Com certeza um dos maiores problemas do jogo é a falta de desenvolvedores, até porque aparentemente tem poucos no projeto. E essa é uma péssima notícia, principalmente em um jogo que vem ficando cada vez mais grande igual Dead Rails, tanto que até a própria comunidade do jogo vem avisando sobre isso. Com certeza Dead Rails tá longe de ser um dos melhores. Peraí. Com certeza. Eu quero ouvir quero saber que eles têm que ouvir a comunidade. Só 2 desenvolvedores aparentemente novatos não conseguem fazer milagres sem uma comunidade. Ah, tá. A comunidade do jogo vem avisando sobre isso. Aí vai lá e contrata um desenvolvedor super pica, o cara vai fazer um bocado de coisa, mudou o jogo, você não é mais o jogo que eu conhecia. Parece aqueles relacionamentos que tipo, você mudou depois de ter reclamado de um bocado de coisa da pessoa. Com certeza Dead Rails tá longe de ser um dos melhores jogos do Roblox, até porque na minha opinião existem jogos que são realmente melhores. Mas não, mas aí, Chorinha, cada um tem sua opinião mesmo. Aí eu concordo com você. O que define ser melhor? Gráfico, jogabilidade? É o que é bater com o santo da pessoa que tá jogando. Pra mim, esse é o melhor. Pra você, não é. Sei lá, coisas desse tipo. Se tem 1.200.000 pessoas jogando ainda, é porque muitas pessoas consideram bom. E isso, pra mim, é um vislumbre de um mérito que o jogo teve, independentemente de ser simples, independentemente de ser gráfico tranquilo. Isso aqui é uma vertente que a gente vê na nossa vida, que quando uma coisa faz muito sucesso, tem invejoso pra caramba, tem gente que gosta de tacar o hate só porque a coisa tá em notoriedade, entende? Coisas desse tipo assim. Não tem o que reclamar de um jogo só porque ele tá muito famoso e dizer ele não merece toda essa fama. Fala sério, cara. Fala sério. Quem é você pra dizer se ele merece ou não? Acho muito esquisito isso, muito esquisito. É diminuir o mérito da pessoa só porque você não concorda que ele seja um jogo bom, sei lá. Comparado com outros do mesmo gênero que ele, e pela proposta que ele foi criado, ele com certeza acertou. Apesar de muita gente não gostar do jogo, tudo indica que Dead Rails tem um grande potencial se os desenvolvedores continuarem trazendo mais atualizações, como essas que eles vêm trazendo nos últimos meses e que muita gente gostou. Olha o que ele falou. Dead Rails parece ser a prova de conceito em vez de um jogo completo. Totalmente correto. Os desenvolvedores estão trabalhando duro e enquanto continuarem fazendo isso, acho que o jogo tem um potencial genuíno. Se não mudar a essência, foi adicionando coisinhas ali e tudo mais, ouvindo a comunidade, fazendo eventos chama bastante gente, né? Eu acho que vai dar certo. Não vai colocar um gráfico Unreal Engine 5 aqui que vai ferrar tudo. O jogo, ele fez o sucesso justamente pela simplicidade. Cara, que polêmica besta. Mas as pessoas às vezes são besta pra criar um negócio desse e simplesmente não merece. Não merece a fama que tem. Meu Deus do céu. E eu só espero que ele não tenha o mesmo destino que a Dust Trip e muitos outros jogos do Roblox. Mas isso é uma coisa que a gente vai perceber só mais pra frente. Verdade. Mas o próximo jogo é com certeza considerado como um dos mais controversos do Roblox. Olha... Não conheço. Pet Simulator, uma franquia de jogos que ao mesmo tempo é muito querida pela comunidade, também é sem dúvidas uma das mais criticadas dos últimos anos. Pra quem não conhece, Pet Simulator, igual o nome já diz, ele é um simulator só que com animais de estimação, onde você precisa usar os seus pets pra quebrar moedas e conseguir mais dinheiro, e roletar pra conseguir pets melhores. E toda essa sequência de jogos teria começado com Pet Simulator 1, que ficou tão famoso que chegou até na primeira página do Roblox, e muito pouco tempo depois que foi criado. A única controvérsia que esse jogo teve foram as Game Pass caras, uma delas que custava até 40 mil. 40 mil Robux? Que isso? 1000 Robux. E isso até que é uma coisa comum que você vai notar nos próximos jogos, já que Pet Simulator é considerado como um jogo muito ganancioso. Não, mas peraí, 40 mil Robux? Tô aqui num site que tem uma calculadora de Robux. Não acredito que isso existe, mas tudo bem. Vou digitar aqui 40 mil. 3 mil reais, mano! Um passe? Que isso? Os caras deviam ter vergonha de comprar um negócio desse. 40 mil Robux dá 3 mil reais. 40 mil reais, hein? Que delícia. Tendo até documentários no YouTube falando sobre isso. Apesar do jogo ter sido um sucesso, Preston teria descontinuado ele um tempo depois. E o motivo do porquê ele teria parado com o desenvolvimento de Pet Simulator 1 foi pra criar o 2, onde ele era praticamente a mesma coisa, só que com gráficos melhores. Além do mapa do jogo também ser diferente. E claro, por ser praticamente uma recriação, ele não conseguiu tanta fama igual o primeiro. E vendo essa queda, ele decidiu criar uma terceira versão, só que agora chamada Pet Simulator X, onde esse jogo sim conseguiu milhares de jogadores logo depois que foi lançado, tanto que até quebrou alguns recordes do Roblox. Meu Deus do céu, 8.9 bilhões de visitas.
Meu Deus do céu. Mas foi justamente esse que teve grande parte das polêmicas, sendo a primeira delas porcentagens mentirosas escondidas por trás de alguns pets que você podia conseguir na loja. Apesar deles mostrarem um número mostrando a porcentagem de sorte que você teria pra conseguir o pet, na verdade ela era falsa, já que alguns jogadores conseguiram invadir o código do jogo e descobriram que essas porcentagens eram menor do que era mostrado. Nossa, entendi. Eles divulgam assim, se você, sei lá, rodar essa roleta aqui, você tem 13% de conseguir esse personagem raro. Mas era mentira, era só 10%. Pode parecer pouco, mas mentira é mentira, né? Mentira é mentira e eu não concordo com isso. Eu acho que tá certo reclamar disso aqui sim. Tá certo reclamar disso aqui sim. E, inclusive, eu acho que isso é propaganda enganosa. Isso foi mais controverso ainda, porque pra roletar só uma vez, você tinha que gastar 800 Robux. Além de que em outra ocasião, eles já tentaram esconder a porcentagem dos pets. E pra quem não sabe, isso é proibido pelas regras do Roblox. Ah, tá, entendi. Tipo, esse aqui tem 91%, esse aqui tem 5%, esse aqui tem 4%. Esses aqui a gente não pode dizer. Entendi. E não pode dizer... Eles não falaram quantos por cento você tem de tirar esses aqui. E isso é proibido, não sabia. É claro que ninguém gostou disso, já que eles estavam enganando a própria comunidade. Mas uma das maiores controvérsias que Pet Simulator X teve, com certeza foi as NFTs que eles anunciaram fora do jogo. Oh, man. Man, dude. What? No. You gotta be kidding me. So, they're auctioning off pets to use in-game to kids. Isso foi muito controverso, principalmente por envolver um jogo infantil. Além de que algumas delas eram muito caras. No final, ele acabou voltando... Que isso? 11 mil dólares? 13 mil dólares? Atrás e tirando as NFTs do ar. Outra polêmica que... Cara, muito difícil um jogo que ele não era NFT no começo e foi colocado NFT dentro dele que deu certo, tá? A maioria das pessoas não curte isso. Pet Simulator também se envolveu. Foi quando o Preston começou a dar avisos de direitos autorais em outros jogos aleatórios por eles usarem o design de pet quadrado. E de acordo com o Preston, eles estariam copiando o Pet Simulator. Cara, mas o Roblox tem um jogo quadrado, mano. Não fala besteira. O bizarro é que ele fazia isso enquanto usava inspiração de outros lugares pra colocar no seu jogo. O que não fazia. O que ele quis mostrar aqui, tipo, no jogo dele tinha o cubo, né, de interrogação do Mario, e ele tá usando, e aí dando strike não, né, direitos autorais nos outros. A galera falando, marcando a Nintendo. Pra colocar no seu jogo, aí o que não fazia muito sentido. No final, Pet Simulator X... olha só, o Creekcraft falou, Big Games está enviando solicitações de direitos autorais para jogos do Roblox com pets cúbicos, enquanto também rouba textura do Roblox Battle Wars. Isso é hipócrita. Preston definitivamente tem um argumento com alguns dos pets, assim, diz que realmente algumas pessoas estão copiando, mas isso parece ser uma enorme ultrapassagem de limites e ética. Também foi deixado de lado com a chegada de Pet Simulator 99, e a primeira polêmica que o jogo teve foi por conta de exploiters, onde hackers descobriram um bug que duplicava pets e acabaram abusando desse bug, conseguindo muitos pets raros. O bizarro é que depois de abusarem do bug, pegando vários pets, eles decidiram denunciar para os desenvolvedores e acabaram recebendo uma recompensa. E essas recompensas sendo os pets mais raros da época, que todos os jogadores estavam querendo, e claro, foi visto como injusto pela comunidade, já que muita gente tava gastando milhares de Robux pra tentar conseguir eles. E mesmo eles tendo abusado do bug antes, eles não tiveram nenhuma consequência. Vários a questão é que isso acontece em algumas comunidades. Você reporta um bug, alguma coisa, mostra alguma coisa assim, e você recebe uma recompensa por isso, tá? Mas antes os caras aproveitaram do bug, então realmente meio esquisito, né? Isso aí, mas é normal algumas pessoas serem recompensadas por ajudar os desenvolvedores indiretamente. YouTubers decidiram criticar o jogo por conta disso, e alguns deles acabaram sendo até banidos. E a situação veio piorar ainda mais quando um usuário que aí é censura. Aparentemente fazia parte da equipe da Big Games, já que ele tinha um símbolo da empresa, decidiu responder um jogador, falando que o assunto sobre a controvérsia era chato. E claro que isso não foi nem um pouco bem visto. E o bizarro é que depois disso surgiram até imagens de pessoas queimando pelúcias de Pet Simulator. A última polêmica com o jogo foi a porcentagem que foi vazada de quantos jogadores eram bots, onde supostamente 90% dos jogadores seriam bots. E pra quem não sabe, esses bots são contas falsas, usadas... É quase 91%. Pra farmar itens e vender em black market. Apesar da Big Games mostrar que tá resolvendo o problema, é bizarro de se pensar nessa quantidade se for realmente verdade. Apesar das várias polêmicas, Pet Simulator continua sendo um dos maiores jogos da plataforma, tendo até uma última versão que foi lançada recentemente chamada Pets Go, onde é uma mistura do gênero RNG com Simulator. Mas mesmo sendo um dos maiores, a reputação do Pet Simulator é uma das mais controversas do Roblox, principalmente pela sua forma de monetização pesada em todos os seus jogos, e por isso tem a fama de ser o jogo mais ganancioso do Roblox.
Caramba, que vídeo bom, hein, Choninha? Parabéns. Bom, o primeiro e o terceiro, tudo bem, a gente entende que realmente teve muitas polêmicas envolvendo dinheiro, mentiras, venda do programa em si, né, do produto e depois mentiras do... uma complicação. Agora, o Dead Rails, fala sério, as pessoas gostam de reclamar de nada, né? Só porque o jogo é simples, ele não merece o que tem. Às vezes o fato dele ser simples é simplesmente o que faz ele ser bom. As pessoas estão ficando muito chatas em algumas coisas pra determinados assuntos, tá? Porque eu não sei por que a gente tem que dizer qual o mérito daquilo, se merece ou se não merece, se números estão mostrando isso, né? Eu acho que é muito mérito dos desenvolvedores, sim. E o fato de ser simples pode ter sido uma escolha, pode ter sido uma sorte, pode ter sido o que quiser, mas faz parte do jogo e talvez seja isso que os jogadores amam. Eu não entendo por que as pessoas veem alguma coisa que tá fazendo sucesso e acham alguma coisa pra falar mal. Ah, é bom o jogo, mas não merece. Como assim? Deixa o jogo lá, velho. Deixa o jogo lá, tá merecendo, tá? É mérito deles, deixa acontecer. Às vezes é chato a gente ficar procurando problemas, ao invés de simplesmente se divertir com alguma coisa que tá lá pra todo mundo aproveitar.